Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Personal Easy. Hoje eu quero trazer para vocês duas das principais novidades do Personal Zap, agora compatível com o Easy Dental Cloud, que são o módulo de curva ABC de faturamento e o relatório de oportunidades de fechamento de vendas, de tratamentos, de orçamentos. Esses dois módulos possuem a possibilidade de você disparar mensagem para pacientes, mas também uma parte de análise de números, análise de diagnóstico de resultados, você poder analisar, por exemplo, indicadores comerciais, indicadores gerenciais. A gente vai falar um pouquinho disso. Na parte da curva ABC de faturamento, você tem a campanha da curva ABC de faturamento, que faz parte das campanhas disponíveis aqui do próprio Personal Zap, e que isso faz parte da própria licença normal, a licença básica do Personal Zap. A parte do gráfico, os números, a análise de resultados, baseado em curva ABC de faturamento, e o relatório de análise de oportunidade de fechamentos, eles dependem de um licenciamento à parte, de uma contratação à parte. Eles não fazem parte do Personal Zap básico, mas vocês podem incorporar a licença de vocês, esses dois módulos, numa contratação adicional. Vamos falar primeiro sobre a curva ABC de faturamento, que, como eu disse, mandar mensagem para pacientes baseado no critério de curva ABC faz parte do Personal Zap básico. Qual que é a ideia, pessoal? Como qualquer campanha do Personal Zap, você tem critérios. No caso da curva ABC, os critérios estão relacionados a faturamento dos pacientes ao longo de um determinado período. O período é o período que vocês podem determinar nessa parte. Como qualquer campanha do Personal Zap, você escolhe o período de análise. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, desde 2025, 1º de janeiro de 2025 até hoje. E aí você tem que fazer algumas escolhas de critérios. Primeiro critério, relacionado à classificação, à divisão, que é a distribuição do critério ABC. Análise por ABC, pessoal, é um conceito já conhecido para quem trabalha, por exemplo, com consultoria e gestão, que é você separar os seus pacientes baseado no volume de faturamento. Então, pacientes A são os pacientes que representam a parte principal do faturamento. Pacientes B, um faturamento intermediário. E paciente C, o faturamento menor. Quantos por cento são A, B ou C? Depende do critério que você estabelece. Se eu estabeleço, por exemplo, 60, 30, 10, significa 60% do faturamento, do total do faturamento, serão meus pacientes A, os outros 30% serão os pacientes B e os últimos 10% serão os pacientes C. Só que eu também posso fazer essa divisão com outro fator de distribuição. E aí você pode escolher qual você quiser. Vamos fazer um teste primeiro considerando 60, 30, 10. E aí nós temos aqui quais pacientes eu desejo fazer comunicação, que eu desejo mandar uma mensagem. Aí eu escolho qual o grupo de pacientes que eu quero comunicar, me comunicar aqui no caso. Vou deixar pacientes A. Outro critério, o total pago por esse paciente. Aqui nós não estamos falando, por exemplo, de parcelas de R$100. Estamos falando, dentro do período que eu selecionei, aqui na parte superior, qual o valor total pago pelos pacientes. Então, se eu considero o valor mínimo, que é R$100, ele vai considerar todos os pacientes que ao longo desse período fizeram um total de pagamento de R$100 ou mais. Se eu quiser ser mais criterioso, R$500 ou mais, R$1.000 ou mais e assim por diante. Vamos, no primeiro momento, fazer o critério mínimo de R$100. Critério relacionado à agenda. Qualquer data, ou seja, não importa se o paciente tem consulta, não tem consulta, ou se o paciente, quando foi a última consulta desse paciente. Ou eu posso estabelecer critérios do tipo apenas pacientes que têm consulta marcada, ou pacientes em que a última consulta aconteceu dentro desses critérios pré-estabelecidos. Vou começar considerando o critério qualquer data. Posso também selecionar por faixa etária e por sexo. Nesse caso, eu posso considerar todo o grupo de pacientes, não necessariamente por uma faixa de idade. E nesse caso, eu posso fazer uma seleção parcial.
né, dentro desses critérios. E também poderia pegar só pacientes do sexo feminino ou só pacientes do sexo masculino. Mas vamos considerar todos os pacientes. Selecionados os critérios, como acontece nas outras campanhas do Personal Zap, você também pode criar até 5 modelos de textos diferentes. Bom, agora pesquisar. Importante trazer uma informação para vocês sobre o tempo. Na versão antiga do Personal Zap, o Easy Dental era uma versão instalada, então o Personal Zap colhia as informações diretamente de um programa que estava instalado no computador. Ou seja, a leitura dos dados era muito mais rápida. Então agora, como nós temos um Easy Dental que está em nuvem, a coleta das informações ela é um pouco mais demorada. Dependendo do período que vocês escolhem, dependendo do tamanho do banco de dados de vocês, da quantidade de pacientes, da quantidade de agendamentos que vocês têm no Easy, essa primeira consulta ela pode demorar um pouco, demorar vários minutos inclusive. Mas o programa toma alguns cuidados. Tudo que é lido nesse momento, ele vai ficar armazenado em memória. Ou seja, terminada essa primeira consulta da curva ABC, se eu precisar novamente fazer uma nova análise, mudando apenas um critério de pagamento ou de divisão, ele vai aproveitar toda a leitura que já foi feita. Então eu não vou perder tanto tempo sempre a cada leitura. Claro, isso enquanto o programa estiver aberto. Se eu fechar o Personal Zap e abrir novamente, nem tudo ele consegue preservar em memória. Essa demora numa primeira leitura, ela é normal. Eu vou agora acelerar o vídeo para que a gente possa ver o resultado dessa leitura. Terminada a leitura, pessoal, vejam que agora o que o Personal Zap fez? Ele montou a lista dos pacientes que eu vou disparar numa mensagem baseado nos critérios selecionados. Além das mensagens que foram geradas, eu também tenho os indicadores que me permitem fazer uma análise baseado na curva ABC de faturamento dos meus pacientes. Lembrando que o critério é um período, 60, 30, 10, com um valor mínimo de R$100. Então ele me traz todos os números por faixa etária, por ticket médio, baseados na agenda, quando é a última consulta, por faturamento, por sexo, e os números também são trazidos em formato de gráfico. Então, uma série de gráficos que me permitem analisar o comportamento dos meus pacientes por cada um desses critérios. Além dos números que são trazidos em forma de tabela ou de gráficos, ele também me traz algumas listas de pacientes por critérios pré-estabelecidos, que eu chamo aqui no programa de critérios top 30. Quais são os critérios top 30? O primeiro, top 30 de faturamento. Quem são os 30 pacientes com maior faturamento no meu Easy Dental? Além de eu ter uma listagem, que eu posso imprimir essa listagem, voltando aqui para o início, este ícone PDF me permite imprimir todo esse material, ok? Além de imprimir essa listagem, esse botão enviar mensagem me permite disparar uma mensagem para esse público diretamente no Personal Zap. Então, existe uma mensagem que é uma sugestão do próprio programa, mas que vocês podem editá-la. Clicando OK, ele simplesmente pega aqueles 30 nomes e coloca aqui na parte de mensagens livres do Personal Zap. Tomando cuidado, claro, que o paciente que não tiver celular, ele não vai mandar mensagem. Voltando aqui para o top 30. Então, top 30 de faturamento é o primeiro grupo. Depois nós temos top 30 por categoria A de maior inatividade. Quem são os pacientes que representam o maior faturamento e que estão há mais tempo sem consulta? Talvez valesse a pena um comunicado com esses pacientes. Quem são os pacientes de consultas recentes com maior faturamento? Então depende muito do período total que você considera. Dá para saber quem são os pacientes que estão há mais tempo fora e quem são os pacientes mais recentes do ponto de vista de faturamento. Quem são os pacientes B, categoria B, ausentes há mais tempo, tá? De 6 a 18 meses. Então vejam que são listas prontas, né? E que caso eu não tenha nem 30 pacientes que cumpram esse critério, ele gera uma lista menor. Top 30, categoria C com potencial de evolução. São pacientes que, apesar de C, o sistema entende como pacientes com potencial de crescimento dentro da clínica.
Então posso também fazer um comunicado com esses pacientes. E por último, os top 30 inativos há mais tempo. Então, pessoal, esse módulo não traz apenas gráficos ou análise de dados. Me permite também fazer comunicação com os meus pacientes. Voltando para a aba de campanhas, como eu comentei com vocês, uma leitura sempre fica salva. Se eu quiser simplesmente fazer algum ajuste aqui, como por exemplo, mudar o critério para 75-25 e pegar pacientes que fizeram pagamentos de R$1.000 ou mais, veja que eu apenas estou mudando o critério. Um grupo mais específico de pacientes, com faturamento um pouco maior, mas agora na distribuição 75 para A, 20 para B e 5% para C. Pesquisar. O que o programa vai dizer para mim? Quer manter o último relatório salvo? Sim, não preciso ler tudo novamente. O programa vai só ajustar os critérios e eu já tenho a leitura pronta. Vale tanto para as mensagens, como vale para o gráfico. Então agora eu tenho uma distribuição considerando 75, 20 e 5. Obviamente que os números vão mudar um pouco, porque a análise, o critério de distribuição de faturamento mudou. É uma ferramenta muito poderosa para análise, mas é uma ferramenta também muito poderosa para comunicação. O outro módulo, que é a parte de vendas, oportunidades, é muito parecido. Ele também se baseia num período que você deve estabelecer e depois eu tenho que fazer a leitura desses dados do Easy Dental Cloud. Vamos colocar aqui um período um pouquinho maior. Vou colocar, por exemplo, 1º de janeiro de 2025 até agora. O botão que me permite atualizar o relatório é este ícone aqui. A primeira parte, pessoal, ele vai fazer igual a curva ABC. Ele vai até o Easy Dental Cloud fazer a leitura dos dados. Então também vai precisar de um tempo para fazer toda essa leitura. Como parte dessas informações já foram trazidas da curva ABC, ele mesmo vai poder aproveitar esses dados sem que eu precise carregar tudo novamente. Então ele pergunta se ele quer aproveitar o que está em memória da última leitura feita. Então a curva ABC ajuda o relatório e o relatório ajuda a curva ABC. Mesma coisa para agendamentos passados, agendamentos futuros. Agora ele está fazendo a carga dos agendamentos, da última leitura. Parte de recebimentos, faturamento também, ele faz a leitura. A parte dos retornos, ela depende de uma carga inicial, mas ela também ficará salva numa próxima leitura do relatório. Pronto, pessoal. Relatório pronto, já foi elaborado. E agora eu tenho, dentro de um único relatório, de uma única análise, dados ligados ao paciente. Então eu tenho, por exemplo, o nome, o código, celular, idade, sexo e tipo de indicação. Da parte do orçamento dos tratamentos, a data da venda, se foi aprovado, finalização, se foi finalizado, quem é o dentista responsável, a situação do orçamento, valor total, número de parcelas e o valor total pago. Então, esse bloco de dados são dados trazidos dos tratamentos e dos orçamentos. Da agenda, eu trago para esse relatório última consulta e próxima consulta, se existe, e também se o paciente possui um retorno programado. Então, consigo fazer uma análise da jornada do paciente desde o momento em que ele fez um orçamento para verificar se todas as etapas, mesmo após a conclusão de um tratamento, que seria a marcação do retorno, se ela foi cumprida. E aonde entra o Personal Zap com esse relatório? A questão de impressão, vocês também têm aqui o ícone do PDF, que permite transportar esse relatório para um documento em PDF. Mas eu também posso fazer uma seleção, um critério de seleção desses pacientes e transformar isso numa campanha do Personal Zap. Então vamos lá. Eu vou fazer alguns critérios aqui. Por exemplo, se nós estamos falando de mandar o WhatsApp, então, primeira coisa, eu tenho que remover pacientes sem celular. Então, apenas pacientes com o celular. Digamos que eu quero fazer uma comunicação apenas para pacientes do Instagram, que vieram pelo Instagram. Então,
Ele está selecionando. Desejo apenas os pacientes com orçamento aprovado ou mesmo já finalizado, mas apenas aqueles que estão ainda em tratamento, mas já aprovaram, aqueles que já finalizaram. E um último critério, vamos dizer que eu quero pacientes a partir de um determinado valor. E aí eu posso fazer uso do próprio Excel. Filtro de números é maior ou igual a, digamos que apenas pacientes com R$3.000 ou mais de tratamento, de orçamento. Então, pessoal, esse é o grupo de pacientes que foi selecionado mediante o critério que eu fiz. E aí eu posso fazer outros critérios, né? Muito mais critérios. Por exemplo, eu vou fazer uma comunicação diferente para homens e mulheres. Então, num primeiro momento, eu vou me comunicar apenas com as mulheres. Então, sexo feminino. Então, agora ele reduziu a lista para todos os critérios, mais o critério de sexo feminino. Tem uma mensagem que eu quero mandar para essas pacientes. Eu clico aqui no botão mensagem, escrevo a minha mensagem aqui, lembrando que no Personal Zap, por critério, sempre começa com uma vírgula, porque antes sempre vem o nome do paciente, pessoal. Isso é uma preocupação que a gente tem no programa, porque é importante em toda mensagem, em todo o sistema de disparo via WhatsApp, que você sempre coloque o nome do paciente dentro da mensagem. Isso evita problemas de um grande volume de mensagens repetitivas que podem causar algum tipo de bloqueio ou banimento. Então a gente sempre recomenda. O próprio programa faz isso, ele coloca antes do texto sempre o nome da pessoa. E aqui vocês podem colocar o texto de vocês. Uma vez que o texto esteja digitado aqui, ok, o programa vai para a parte de mensagens livres do Personal Zap e aí basta você fazer o envio da mensagem, inclusive podendo enviar imagens, né, podendo enviar algum tipo de anexo. Então, pessoal, Dashboard ABC, relatório de oportunidades e fechamentos, são as duas principais novidades do Personal Zap. Lembrando que esses dois módulos dependem, né, de uma assinatura adicional, de uma contratação adicional, mas dentro de campanhas, a campanha de curva ABC de faturamento disparar a mensagem, isso é uma campanha disponível para o Personal Zap básico mesmo, sem dependência de uma assinatura adicional. É isso, pessoal. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.